que é a roséola infantil? Bom, a roséola é uma doença, das doenças infecto-contagiosas infantis mais comum. A roséola também é conhecida como exantema súbito e ela é uma doença viral que é transmitida por gotículas, pela saliva. Então é uma doença viral da infância, das mais comuns. Qual é a principal causa da doença? A principal causa dele, na verdade, a causa do exantema súbito ou da roséola, né, é um vírus, que é o herpes tipo 6. É um vírus da família do herpes vírus, né? Ele, geralmente, 90% é causado por esse vírus, mas também pode ser causada pelo herpes tipo 7. Então, é isso que causa o exantema súbito. Existe uma faixa etária com maior propensão para o aparecimento da roséola? A maior propensão da roséola é entre os 6 meses e 12 meses, 6 meses e 1 ano. Mas ela pode acontecer também até os 2 anos, mais comum. Quais são os principais sintomas da doença? O exantema súbito é uma doença que ela é bem característica, assim, os sintomas. A criança geralmente tem uma febre alta durante 3 a 5 dias, que pode chegar até 40 graus. E no exame da criança, muitas vezes a gente não acha nada. Garganta, ouvido, tudo normal. E ela só tem a febre. Quando chega no 3º ou 5º dia, a febre desaparece, não tem mais febre e aparece várias manchinhas vermelhas no corpo da criança. Manchinhas que são vermelhas mais rosáceas, elas não são vermelhas fortes, elas são rosadas e geralmente tem um alinho branquinho. Essas manchinhas chegam a durar até 48 horas e somem, não precisa fazer nada, elas não coçam, não causam nenhuma alteração e elas desaparecem sozinhas. É possível ter contato com o vírus e não desenvolver a doença? A gente sabe, por estudos, né, que até os 3 anos de idade, 100% da população, das crianças, entrou em contato com o vírus herpes tipo 6. Né? Então, todas tiveram, nem todas manifestam a doença, mas todas tiveram contato. E tem ele lá, ele fica em latência, como todos os vírus da família da herpes, eles ficam latentes. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a roséola infantil? Não, assim, como é uma doença infecto-contagiosa, todo mundo vai ter contato. Né? Então, é o que eu disse, assim, até os 3 anos, 100% das crianças vão ter, né? Porque a gente tem, elas vão ter também. Então, não tem um grupo de risco para ter maior gravidade. Geralmente, o exantema súbito, ele é uma doença benigna, mas se a criança tem algum problema de imunodepressão, né? São casos raros, então ela pode ser mais grave. Uma criança pode ter roséola infantil mais de uma vez? Ela pode ter mais de uma vez, mas é raro, é bem raro. O vírus pode se reativar, o vírus fica latente, geralmente nas glândulas da saliva. Ele fica lá, quietinho, né? E ele pode reativar, mas são casos raros, assim. Como é feito o diagnóstico da roséola infantil? O diagnóstico da roséola é muito clínico, né? A gente vai pela história mesmo, né? Dos dias de febre, depois a febre, a efervescência, né? A febre cessou e as lesões apareceram, né? É bem clínico. Pode ser feito a sorologia, né? Que a gente vê os anticorpos no sangue, ou mesmo a detecção do vírus no sangue. Só que são exames desnecessários, porque a gente conhece bem a história da doença, então geralmente não é feito. Quais são os principais tratamentos para combater a doença? Da roséola, o tratamento é sintomático, como dos quadros virais, não se usa antibiótico, é só mesmo remédio para febre, para dor, muito líquido e repouso. Qual a diferença entre a roséola e a rubéola? Primeiro que a roséola e a rubéola são causadas por vírus diferentes, de famílias diferentes, né? As duas têm em comum que são doenças exantemáticas da infância, então o que confunde um pouco são as lesões no corpo, as manchinhas no corpo que também são vermelhas e são parecidas, né?
A roséola, geralmente, ela tem esses dias de febre, a febre para e as manchinhas aparecem. Na rubéola, muitas vezes a febre vem acompanhada das manchas vermelhas, né? A rubéola também é uma doença que deixa a criança mais caída, mais, que a gente fala, prostrada, né? Pouco ativa. Ela geralmente dá bastante linfonodos no pescoço, que são aquelas que chamadas ínguas, né? Então, ela é uma doença que deixa a criança pior do que a roséola. A rubéola, no Brasil, ela está praticamente erradicada por causa da vacina, né? Então, são casos raros. E ela, sim, a gente precisa, quando suspeita, a gente precisa fazer a sorologia, o exame para detectar os anticorpos. Quais são os tipos de exantemas súbitos? A gente descreve pelo tipo de cor, tamanho e lesão. Então, eu posso ter exantemas maculopapulares, que são só lesões planas, vermelhinhas claras ou vermelhinhas escuras, com halo esbranquiçado, sem ser esbranquiçado. Tem um exantema, por exemplo, da catapora, que a gente fala que ele é diferente em cada fase. Então, eu tenho pústulas, que é aquelas vesículas que às vezes tem um pouco de pus, junto com lesões mais crostosas e lesões também avermelhadas. Então, os exantemas na infância, ele é descrito pelo tipo da característica das manchinhas que aparecem no corpo. E aí tem uma série de doenças que são muito comuns na infância que podem levar ao exantema. Como diferenciar essas doenças exantemáticas? Aí é mesmo com o pediatra, né? A experiência de saber que tipo de lesão corresponde a cada doença. Mas o importante é olhar a criança, entender como é o estado da criança, né? Para você optar por aguardar em casa ou procurar um pronto-socorro, né? Você prestar atenção se ela está muito largada, ela não está ingerindo líquido, ela não está comendo, né? Então, esse é o momento de você procurar o pronto-socorro. Mas é difícil, sem ser o pediatra mesmo, diferenciar qual é a doença só pelas lesões. Vai mais pela experiência mesmo. É possível prevenir a roséola infantil? É possível prevenir como a gente previne o coronavírus, por exemplo, né? Porque a transmissão é a mesma, né? De tocar lugares, colocar a mão na boca, de dar saliva, de gotículas no ar, né? Então, às vezes, o adulto, ele tem lá o vírus na glândula salivar inativo. E por algum motivo, ele ativa, ele não tem os sintomas, mas ele passa para as crianças em casa. Então, é difícil fazer o controle da roséola. Mas como ela é uma doença benigna, que geralmente tem um tempo limitado e ela se resolve sozinha, então é mais tranquilo, né? A roséola infantil pode ocasionar problemas mais graves? Ela pode. Em 15% das crianças, o vírus ele pode ultrapassar a barreira do cérebro e causar crise convulsiva, que é o que mais as mães têm medo, né? Porque as febres são muito altas, elas assustam, então 39,5, 40 graus. E aí a criança pode ter a crise convulsiva, né, durante esse período febril, e é assustador mesmo, né? E esse é o momento realmente de procurar o pronto-socorro. Mas se a crise convulsiva ela foi da doença, da roséola, ela tende a ser benigna e não aparecer mais depois que a doença é controlada, né? A roséola infantil tem cura? Sim, ela é autolimitada, né? Ela não deixa sequelas, nada. Ela é autolimitada. Então, ela se resolve sozinha, né? O vírus tem o tempo dele de ciclo e acabou. Em que época do ano há mais aparecimento da doença? Então, geralmente, ela aparece mais na estação de primavera e outono, né? Então, a gente está numa época bem propícia, assim, que tem vários casos de roséola mesmo. Em que parte do corpo é mais comum o aparecimento das manchas avermelhadas? Geralmente, ela começa em tronco. Ela começa no tronco e sobe para a cabecinha, para mais os membros, né? Isso é interessante também na diferenciação da rubéola, que a rubéola ela é ascendente,
né, ou descendente, ou ela começa no rostinho e espalha por corpo, e a rosela geralmente começa no tronco. E a diferença delas também na coloração, né, a rubéola, ela é bem vermelha, ela parece todo o corpo e ela é bem vermelhona, assim, e a rosela, ela é mais rosada mesmo, um rosinha claro e tem um alinho branquinho em volta. É recomendada a aplicação de cremes na pele para eliminar as manchas? Então, assim, a hidratação normal da criança, se a mãe usa creme, usar o creme, né? Mas não tem necessidade, porque as lesões, elas não causam nada, nenhum tipo de machucado na pele, elas vão desaparecer sozinhas, independente se você passar ou não, e elas não coçam, né? Isso é que é mais interessante. A gente sempre pergunta, tá coçando? Não, não tá coçando. Então é isso mesmo, é do próprio vírus. O exantema súbito pode ser confundido com outras doenças? Sim, o exantema pode ser confundido principalmente com alergias, né? E alergias medicamentosas. Então, aquela mãe que estava dando a medicação para febre, para cessar a febre da criança, de repente vem as manchinhas no corpo. Isso pode levar a pensar numa alergia de pele, que também faz esses tipos de lesões exantemáticas, né? A diferença é que essa lesão do exantema súbito, ela poupa palma da mão, planta do pé, mucosa, e as alergias medicamentosas, elas também afetam essas áreas. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.